Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um livro maravilhoso, que é o livro Perdoe-me, do Paulo Blenek. Nós vamos conhecer dois escritores que são unidos pelo destino. Os protagonistas são Tobias e Michael. Tobias é um senhor de idade e Michael está ali na volta dos seus 32, 33 anos. Michael tenta publicar uma história para que vá abrir portas para o mundo dos escritores. Ele não consegue escrever uma história porque ele sempre acha que é insuficiente, ele não acha que aquela história seja suficiente, que aquela história vai impactar os seus leitores. Ele quer uma história profunda, ele quer uma história que faça os seus leitores refletir sobre a vida. Então ele nunca consegue escrever essa história, até que um dia ele desiste de escrever, ele joga tudo pro alto e diz: eu não vou mais escrever porque eu não consigo e tudo mais, eu vou seguir a minha vida. Em contrapartida, nós temos Tobias, que já é um senhor de idade e tem uma história para contar, a história da sua vida. Ele precisa contar essa história porque é algo que está remoendo dentro dele, mas ele não consegue escrever essa história. Então ele precisa de alguém para contar a história. Até que um dia ele desiste de escrever, ele já tem escrito algumas páginas da história, mas ele acaba desistindo, decide que vai jogar tudo no lixo. E é um dia chuvoso e Michael está, por coincidência, passando pela porta de Tobias, até que ele escuta um barulho e vê que o senhor está caído no chão e vai ajudar o senhor. Então, quando os dois estão indo levar os papéis para o lixo, os papéis é a história de vida do Tobias, Tobias olha para Michael e diz: menino, o que você faz? Michael pensa em mentir na hora, falar que é um advogado de sucesso, que é alguém de sucesso, mas ele simplesmente olha para Tobias e fala: olha, senhor, eu sou um escritor que desistiu de escrever e está simplesmente aqui andando pela chuva. Então Tobias diz: apareça amanhã aqui 7 horas da manhã que eu vou contar uma história pra você. E depois que eu terminar de contar a história da minha vida pra você, se você quiser escrever, você escreva. E é aí que nós vamos ver a jornada desses dois escritores, desses dois homens que acabaram se unindo por conta do destino. Nós vamos ver Tobias contando a história da sua vida, uma história muito triste. Tobias foi sequestrado quando tinha apenas 12 anos e não entendia o motivo do seu sequestrador ter feito isso, até que o sequestrador deixou uma carta antes de morrer para Tobias, quando ele ainda era novo, e Tobias, depois de 70 anos, ainda não conseguia abrir essa carta. Então ele prometeu que depois de contar toda a história a Michael, eles iriam abrir junto aquela carta e saber o motivo pelo qual o sequestrador dele acabou fazendo o que fez. Tobias começa a contar a sua história, falou quando foi sequestrado, seus pais, né, sua mãe e seus irmãos morreram muito cedo de um acidente de carro. Depois que Tobias foi resgatado, pouco tempo que Tobias foi resgatado do sequestrador, a mãe e os irmãos dele morreram. Então, assim, Tobias foi uma criança que não teve uma infância, que perdeu toda a sua infância, toda a sua inocência, acabou se sentindo uma pessoa vazia, uma pessoa muito triste. E isso veio, assim, sendo acarretado todos esses anos e transformou ele na pessoa que ele era hoje, uma pessoa solitária, uma pessoa fria, uma pessoa vazia. E ele precisa contar a história dele, porque ele precisa se perdoar por tudo o que aconteceu. Então ele conta ali toda a sua história a Michael. Michael também não teve uma vida fácil. Michael foi deixado no orfanato quando ainda era um bebê. Não entendia o motivo da sua mãe ter feito isso. A única mãe que ele conheceu, a única mãe que ele teve foi uma madre do orfanato que cuidava muito bem dele, mas também ele perdeu a madre quando tinha seus 15 anos e acabou fugindo do orfanato e começou, aos seus 18, começou a escrever. E daí nós vemos também a vida de Michael, né? Nós vemos que a mãe dele acabou deixando ele no orfanato porque ela tinha depressão e não conseguia cuidar dele porque ela era doente. E Michael não sabia disso. Michael julgava a mãe por ela ter deixado ele. E ele não sabia disso. Michael tinha uma rejeição, sentia uma rejeição toda a sua vida, tinha um trauma em relação à rejeição toda a sua vida. Por isso que as histórias não iam pra frente, por isso que ele não conseguia escrever nada, porque ele achava que ia ser rejeitado pelo público, pelos leitores. Ele não achava que aquela história era suficiente por sua vida de trauma, de rejeição. Então ele não se sentia suficiente com nada. E aí nós vamos ver as histórias sendo contadas no livro, narradas de uma forma maravilhosa. O autor traz uma leitura viciante pra você. Eu li o livro todo em 2 horas e eu falo pra vocês que o livro é maravilhoso. O final do livro é muito impactante, me deixou com o coração doendo. É um livro pra você sair da ressaca literária. No primeiro capítulo, a história já me prendeu, porque tem uma carta, como eu falei, que o
o sequestrador de Tobias deixou pra ele, então a gente fica ali curioso, querendo saber o que existe naquela carta, querendo saber o motivo pelo qual o sequestrador fez o que fez, por ter levado Tobias muito novo, por ter amarrado ele, por ter deixado ele uma semana no seu porão, mal se alimentando, preso em cordas, ferindo seus pulsos, seus pés. E a gente não entende por que ele fez isso, até que na carta isso é explicado, na história também. E nós acabamos sentindo um pouco de pena do sequestrador, apesar do que ele fez, das coisas que ele fez, a gente sente um pouquinho de pena. O livro ele nos ensina sobre perdão. A gente precisa perdoar, nos perdoar por coisas que não podíamos mudar, como Tobias precisava se perdoar por ter sido sequestrado, pela família ter morrido. Tudo isso ele levava essa culpa nas costas, ele ficava remoendo isso e acabou se transformando em quem era, uma pessoa solitária, uma pessoa triste. Isso foi definhando com o tempo, ele foi se autodestruindo. E igual o Michael, que não conseguia escrever nada, que não conseguia ir pra frente com a história, por se achar insuficiente, por não ter se perdoado, por não perdoar a mãe, pela mãe ter deixado ele no orfanato, mesmo que ele não soubesse o motivo, ele deveria ter se perdoado. E isso é o que acontece quando nós trazemos coisas do passado, nós ficamos remoendo coisas na nossa cabeça e não nos perdoamos, nós precisamos nos perdoar para poder seguir em frente. É algo que vai nos levar para baixo. Os problemas, as coisas que a gente não nos perdoa, é igual uma pedra amarrada no nosso pé, vai sempre nos levando para baixo. Então nós precisamos cortar a corda, nos libertar e conseguir voar, conseguir alcançar a felicidade, conseguir nos perdoar para podermos perdoar as outras pessoas. Então é um livro que eu falo pra vocês que, gente, leia, é um livro maravilhoso, eu fiquei apaixonada em todas as páginas, a história, por pouca que fosse, as páginas, mesmo o livro sendo um livro pequeno, um livro rápido, eu me prendi aos personagens de uma forma, eu acabei me apegando muito aos personagens, principalmente a Tobias, pela história dele, fiquei muito triste. As emoções que o autor passa aqui nesse livro, você não tem noção. Você fica triste por Tobias e por Michael, até pelo sequestrador, gente. Você fica triste pelo sequestrador. Você sente a dor que ele estava sentindo. Então é isso. O que eu digo pra vocês é que leiam esse livro. Esse livro tá maravilhoso, esse livro tá perfeito. É um livro rápido e fluido. Dá pra você ler em um dia. Ou como eu, que sou assim apaixonada por ler, dá pra vocês lerem em 2 horas. E é isso. Se inscrevam no canal, deixe o seu like. Comenta aí se vocês gostaram, me falem se você já leu esse livro. E não esquece de seguir os Instagrams que eu vou estar deixando passando aqui embaixo, que é o Fragmentos Literários, Jussiele Santos, Leitura Mania. E é isso, gente, até a próxima.